Hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em alta no mercado, que são os leilões imobiliários. E para esse vídeo, eu vou conversar com o advogado Amir Martins, do escritório Siqueira e Martins, que é parceiro da nossa consultoria Bragato. Muito prazer estar falando com você aqui. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aí para a gente poder trazer essa informação para o pessoal aqui do YouTube. Queria pedir primeiro que você se apresente aí, fale um pouquinho do seu trabalho, da sua experiência aí na Siqueira e Martins, por favor. Bom dia, Fabrício. É uma satisfação enorme estar participando desse encontro hoje, onde possamos contribuir com o teu canal, né, que é um canal que está em expansão aqui. Ficamos muito contentes com o convite e em poder participar dessa conversa sobre um assunto, como você abordou na nossa introdução, que está fervendo hoje no Brasil, que são os leilões, tanto na esfera judicial como na extrajudicial. Legal, Amir. Então, fala um pouquinho, bom, já falei aqui em vídeos anteriores, né? Vocês são do Rio Grande do Sul, né? Santa Maria, atendem qualquer parte do Brasil, certo? Dependendo da competência do processo e tudo mais. Perfeito. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, né? Da sua formação e tudo mais. E dos processos que você atuou, né? De uma maneira geral aí no setor imobiliário. Eu sou formado aqui na cidade de Santa Maria mesmo, já estamos há quase 5 anos no mercado e há mais ou menos 3 atuando com ênfase no direito imobiliário, onde atuamos com regularizações também de imóveis, ações possessórias e também agora inovando nessas questões dos leilões, assessorando tanto em compra, análise prévia, as diligências necessárias antes do real interessado se habilitar em um leilão e também em defesa de leilões. Defesa, suspensões quando ainda não foi a asta pública, né? E anulação quando o bem já foi possivelmente arrematado. Trabalhamos com essas questões também. Então, leilão imobiliário tem uma série de regras e especificidades, né? Então, nós temos, por exemplo, leilão extrajudicial, leilão judicial, então, que são modalidades diferentes, cada uma tem seus riscos específicos. Obviamente que leilão judicial, ele tem riscos um pouco mais elevados, mas também, obviamente, traz um prêmio maior. Mas, em termos da legislação que cobre esses dois tipos de leilão, o que você pode trazer para a gente? Tratando do âmbito dos dois leilões, como o próprio nome deles já vai nos trazer, a natureza deles é diferente. A do extrajudicial ela vai ocorrer fora dos portões do fórum, como a gente trata, e o judicial decorre de ação, como resultado de um processo judicial, né? Já que nós trabalhamos no judicial, ele vai estar regido pelo Código Civil, pelo Código de Processo Civil, algumas resoluções do CNJ também vão tratar sobre questões de leilões, e um caso mais bem específico, que é uma área ao qual o escritório ainda não atende, a Lei de Recuperação Judicial e Falências também trata de algumas questões de leilões, tá? No judicial. Já no extra, ele vai ser regido pela Lei da Alienação Fiduciária, onde ali vai estar disposto todo o procedimento, etapas, prazos, desde a tomada do crédito, a consolidação da propriedade e a levada à asta pública do bem imóvel, né? Então, particularmente, a gente pode falar que a natureza deles é distinta no princípio. Um vai ser em decorrência como resultado de uma obrigação não cumprida dentro de um processo judicial, onde você pode ser levado um bem, uma pensão, uma indenização, algum contrato que você não cumpriu e teve algum dano envolvendo valores, e o imóvel vai ser resultado, e a perca desse imóvel vai ser resultado disso. E já no extrajudicial, a natureza dele é eminente financeira. Você descumpriu o seu compromisso com a instituição financeira, esse imóvel vai ser levado a leilão. Bom, você já falou um pouquinho das principais diferenças. Falar um pouquinho dos riscos inerentes a cada um desses tipos de leilões. O que nós podemos tratar como risco? Já falando, os riscos abrangeriam os dois, certo?
O risco, ele consiste em não fazer uma análise correta do edital, que é o regramento máximo que vai estar dentro do leilão, é o edital. Ali vão estar o que está sendo leiloado, qual fração está sendo leiloado, quando e por que valor. Um dos pontos que nós trabalhamos aqui ao informar os nossos clientes é que quem compra em leilão, quem adquire o imóvel em leilão, não pode ter pressa. Porque neste ponto, se eu tenho pressa em sair do aluguel nesta semana e entrar na próxima, no imóvel que eu adquiri em leilão, nós recomendamos, não faça isso. Você não vai conseguir essa celeridade que você procura. Porque nós temos riscos de um imóvel no extrajudicial, tá? Se a pessoa for lá e quitar a dívida no imóvel que você está interessado, ela vai sair da pauta. Se a pessoa no judicial compreender tem alguma inconsistência no edital, ela vai entrar com uma ação para isso, pedindo que seja suspenso, como ele ainda não ocorreu, ou anulado, se já ocorreu. Então, nós temos os riscos de não sendo feita uma avaliação correta de quantas pessoas estão, em quantos casos e problemas, tratando do judicial, estão envolvidas naquele bem que vai ser levado a leilão, nós temos risco de uma frustração muito grande. Fabrício, outro ponto interessante, que mesmo após a arrematação, é possível se ajuizar com resultado ou meramente protelatórias, ações que se discutam o leilão, a arrematação, o valor, o procedimento. Então, isso vai postergando a sua tomada de posse. Então, é inerente ao negócio, o risco, claro, mas é preciso ser feita uma análise muito concreta de cada caso para que se explique os riscos e se minimize ele com a expertise que é necessária para isso, né? Muito bom. Óbvio, queria só levar, né, para o nosso público que com os riscos vem a rentabilidade. Por isso que a gente vê muitas pessoas falando que conseguem desconto de 50% até 70%, que muitas pessoas falam, mas eu particularmente até hoje não vi. Mas pode acontecer, né, porque tem leilões que vão, imóveis que vão para leilão com 70% de desconto. Então, tudo isso vem com um risco associado. Então, é esse risco que a gente precisa avaliar com bastante cuidado, que você precisa tomar cuidado, né, que é exatamente o que o Amir falou. E para isso é importante ter pessoas que te assessorem da maneira adequada para que você faça essa aquisição da maneira mais segura possível. Seguindo aqui, né, a gente vai falar dos cuidados, né? A gente falou de riscos e agora quais são os cuidados que qualquer pessoa deve ter antes, né, de arrematar ou ao arrematar um imóvel de leilão. Como muito bem colocado por você, Fabrício, os cuidados que nós precisamos ter, eu sempre trato dois, certo? Dois que acabam se desdobrando em vários. O primeiro é uma leitura criteriosa, analítica, de todo o edital, não só do item ao qual você está adquirindo. Porque ali estarão os regramentos, hipótese de desistência, hipótese de arrependimento. Então, isso tudo tem que ser gerado um cuidado na hora de que você vai pensar, eu não posso desistir, eu vou ser penalizado se eu desistir lá na frente, isso vai estar no edital. Quais os prazos, disposição de que seu imóvel está ocupado, dívidas, notícias de ações, então tudo vai estar ali no edital. Se confere a área da matrícula, um caso prático que nós tivemos aqui de um leilão, Fabrício, que a pessoa não atentou para o que estava sendo leiloado. Você entende? Foi a leilão uma fração de um imóvel. Foi 60%, que eram vários proprietários, e um deles dispunha de 60% do valor do total do imóvel. E a pessoa achou barato e se habilitou, achando que estaria adquirindo a integralidade daquele imóvel. Então, saber o que e a fração do que está sendo levado à asta pública é bem importante, porque já pensou, você compra um imóvel achando que está adquirindo a propriedade e você tem coproprietários na hora de tomar decisões sobre o imóvel, aliená-lo integralmente, futuramente, fazer uma venda, você vai depender de mais pessoas.
Então, muito cuidado na hora da análise do edital para ver se é a totalidade daquele imóvel, são só os direitos daquele imóvel, o que está se debatendo para ser levado à asta pública. E o segundo ponto que eu trago, no momento que é feita essa arrecadação de bens e disponibilizada em um edital, é feito que uma fotografia, é congelado o momento atual do imóvel, até a data do leilão, que geralmente é 90, é 120 dias após, até para que se dê tempo de fazer as intimações, as comunicações necessárias, credores, interessados, coproprietários, certo? Eu sempre recomendo que mais próximo do leilão possível, você tire uma matrícula atualizada com pedido de certidão de ônus do imóvel. Porque já pensou, Fabrício, nós disponibilizamos no primeiro dia de junho o imóvel a leilão. E em julho entra outra restrição, outra penhora, outra notícia de ação, uma possível compra e venda que foi registrada indevidamente, óbvio, na matrícula. Então, mais perto possível, analisar a real situação naquele momento. Então, os cuidados, a análise de edital e matrícula atualizada, sempre. Não, isso foi exatamente o que aconteceu recentemente num cliente nosso, que o imóvel foi levado a leilão. Na verdade, ele foi consolidado em 2023. O proprietário entrou com processo junto à seguradora por invalidez, só que esse processo correu por meses, até que fosse transitado em julgado e o imóvel efetivamente pudesse ir a leilão. E quando ele foi a leilão, o valor não foi dentro daquilo que se esperava, exatamente porque a avaliação já estava defasada, né? Então toda aquela informação que nós tínhamos, que foi de um ano atrás, já não era tão aplicável agora. Lógico, pesquisamos a questão do processo, vimos que tinha transitado em julgado, tudo isso para avaliar alguns riscos. Mas a questão de avaliação financeira também é muito importante. Então a gente avaliou, né, e realmente tem um limite, tem um teto, dependendo da pessoa, do que a pessoa procura. Porque é diferente de uma pessoa que vai comprar um imóvel para morar, então ela vai ter um desconto, que foi o caso desse. Se ele estivesse comprando para morar, teria tido um desconto muito significativo, né, nesse imóvel, cerca de 30% mais barato. Só que, quando você faz esse imóvel para vender, você precisa de algumas coisas. Você precisa considerar o custo de imposto de renda, você precisa considerar a comissão de corretagem, vários outros custos que você vai ter, exatamente, e isso vai impactar na sua margem, né? E aí a margem que era quase 30%, se você comprasse para morar, né, o desconto, na verdade, acabou se traduzindo numa margem que não era dentro dos parâmetros que esse cliente queria. Então, esse aspecto, a gente tem que definir também na análise de viabilidade qual que é o limite que você pode ir no valor do seu lance para manter sua margem de lucro aí que você quer. Principalmente porque aquilo que você falou, pode ser que leve alguns meses até a pessoa conseguir, de fato, ter posse daquele imóvel, né? Pode ser que demore bastante. Então, por isso, a gente tem que considerar também o valor desse dinheiro no tempo. Porque não adianta você conseguir, por exemplo, 10% de desconto e demorar 6 meses. E aí você está considerando a inflação no momento que a inflação está 5%, então, na verdade, seu lucro foi 5%. Então, a gente precisa considerar também, e também fazer uma análise macroeconômica da situação do país em relação ao retorno que você tem, né? Porque, às vezes, 10% num risco que você vai ter pode não ser justificável, se você pode ter esse mesmo retorno numa renda fixa, né, que é o que a gente tinha no ano passado. Mas são vários critérios financeiros, econômicos que a gente vai discutindo com o cliente na hora de definir se ele vai seguir ou não, né? Então, tem o aspecto jurídico e tem o aspecto econômico aí, que são muito importantes. Legal, Amir. Então, seguindo aqui, eu queria saber como que uma pessoa, né, dentro dos cuidados que a pessoa precisa ter, é saber se o leilão é legítimo. Como que a gente sabe se um leilão é verdadeiro? É muito importante, né, Fabrício, saber da legitimidade do leilão, se aquele leilão vai realmente existir. Por quê? Hoje é noticiado quase que diariamente fraudes em leilões, né? Estelionatários, golpistas que copiam as páginas, reproduzem os links, tudo,
e acaba não sendo destinado para o leilão legítimo o lance, os valores, e acaba caindo, infelizmente, na mão de terceiros, né? O que nós sempre orientamos? Procurar o site oficial, seja da instituição financeira, né, seja do leiloeiro, que o Brasil tem grandes empresas de leilões com sites com as certificações de segurança, né? E em posse do edital, muitas vezes tem os contatos das empresas que estão fazendo, que estão promovendo esses leilões. Então, a gente sempre pede, entre em contato com o leiloeiro, pergunta sobre aquele imóvel, se informa melhor, porque sendo o verdadeiro, ele vai saber te informar. Buscar informação nunca assim por um link que chegou. Você tem que procurar. O site da instituição financeira é um tanto quanto mais fácil, mas eu digo das empresas de leilão. Se certificar que aquele é o site, a gente colocar no Reclame Aqui, tem um site, depois até eu vou te disponibilizar, Fabrício, que todos os dias eles atualizam domínios falsos sobre leilões. Então, todo mundo que tá mais ou menos esperto joga nesse site. Onde, se tiver nessa lista, digamos, não é o site da empresa. Então, procurar as informações também do site, mas sempre entrar em contato com o leiloeiro que vai estar disponibilizado no edital, o contato, se informar melhor, pedir informações mais aprofundadas, né? Seja ali pelo WhatsApp, seja por e-mail, mas tentar se informar. Outro ponto, que aí entraria também na tua esfera, sobre os pagamentos. Ver se o pagamento vai ser destinado à instituição financeira, certo? Ou ao site do leilão, que está sendo disponível. Porque muitas vezes as pessoas acabam comprando no site e fazendo pagamentos em CPF e CNPJ diversos daquele que está ali. Aí é um risco que nós estamos suscetíveis, por uma questão óbvia, mas com atenção, com diligência na hora de fazer o final, que é o pagamento, é possível se evitar. Se as informações casarem, segue adiante. Havendo qualquer divergência, você para e contata com o leiloeiro. E complementando essa questão do pagamento, nunca um pagamento de leilão vai ser feito através de cartão de crédito. Sempre é transferência para uma instituição financeira tradicional, né, para um CNPJ. Também não tem pagamentos para CPFs, sempre para CNPJs. Então é importante você estar sempre atento a isso também, porque é um indício, não, é uma evidência de fraude, né? Bom, Amir, seguindo aqui, então, quem é o responsável por eventuais dívidas do imóvel? Porque isso é um ponto que é muito importante para a maior parte das pessoas, né? E também faz parte da análise de viabilidade financeira. A pessoa precisa saber todos os custos que ela vai ter naquele ponto. E as dívidas do imóvel podem ser um custo relevante. Perfeito, Fabrício. Esse é um ponto que nós gostamos de, conjuntamente ao cliente, fazer essa análise, certo? Obrigações gerais, como IPTU e condomínio, como nós dissemos tradicionalmente no direito, ela é propter rem, que significa ela segue o objeto. Ou seja, independente de quem for o dono, quem está entregando o imóvel, ou quem está adquirindo o imóvel por força dessa expropriação, a dívida acompanha o bem principal, certo? Aí, esses débitos precisam estar dispostos no edital. Aí vai estar ali, a responsabilidade é do adquirente, salvo disposição em contrário. Isso precisa estar expresso no edital, quanto é a dívida, atualizada até aquele momento. Por isso que eu te digo que é importante buscar essas informações mais próximas ao leilão, certo? Ou seja, se você adquiriu o imóvel com as dívidas e elas estão expressas no edital, elas, em tese, regularmente, serão pagas com o valor da arrematação. Elas se subrogam na arrematação, o IPTU e o condomínio. Como eu sempre te digo, salvo convenção e disposição em contrário para aquela asta pública. Mas sim, é necessário fazer sempre essa avaliação, porque adquirir um imóvel com dívidas, se acontecer uma hipótese de estar previsto no edital que todo o valor vai para outro destino, você vai estar levando na bagagem o IPTU e o condomínio. Como eu falei inicialmente, em tese, ela se subroga. O valor que você pagou de lance de arrematação
já tem que abarcar essas dívidas. Mas, como eu disse você, estando em disposição contrária, você vai estar levando para casa, sim, duas dívidas que eram do antigo proprietário do imóvel. Elas serão suas. E com relação a outros débitos que não são IPTU e condomínio, como, por exemplo, água, luz, telefone, gás, essas contas de consumo, como é que fica, Amir? Contas de consumo, Fabrício, geralmente elas são feitas em CPFs de pessoas, certo? E essas em si, por serem serviços, elas não estariam atreladas ao imóvel. Então, isso, voltamos ao ponto do nosso primeiro minuto de conversa. O edital, o que está disposto ali? Por isso que também, além de buscar em prefeitura os débitos, no cartório os débitos, é necessário, eu sempre julgo necessário, contratar a administradora desse condomínio, pedir um extrato atualizado de débitos, porque ali vai ter tudo que aquela unidade deve. Já o que eu excluiria de cara, débitos de TV a cabo, débitos de serviços de internet móvel, um telefone eventual ainda fixo que tem naquela casa, não vão acompanhar, certo? Mas se o gás estiver no IPTU, no condomínio, se a água estiver no condomínio, aí vai estar tudo em uma dívida só, embora ela se ramifique ali na hora do seu boleto, vai ser tudo uma dívida só, que você vai levar conjuntamente com o imóvel. Muito bom. Uma das dificuldades que a gente tem é exatamente conseguir essa informação do condomínio. Muitos não disponibilizam isso por conta de LGPD, Lei de Proteção de Dados e tudo mais. Os condomínios, eles têm alguma prerrogativa legal de fornecer essa informação? Bem como você disse, Fabrício, no início da sua fala, hoje nós temos alguns impeditivos com informações sensíveis. A LGPD, ela está aí e ela precisa ser cumprida. Então, essas informações não são disponibilizadas a qualquer um inicialmente. Tem que ser um pedido justificado, muitas vezes, né, para que você consiga aquela relação de débitos. Mas, muitas vezes, essas informações são disponibilizadas, inclusive para serem colocadas na asta pública, para serem vistas lá, para os interessados, pelas administradoras, que também têm interesse em receber esses créditos, caso o imóvel venha a ser arrematado. Então, os condomínios ainda protegem os seus condôminos. Não teríamos uma obrigação legal, uma maneira de compelir que o condomínio, como pessoa jurídica, ser essas informações, mas a administradora seja requisitada pelo juiz ou pelo leiloeiro no momento de fazer esse levantamento, acaba cedendo, sim, suprimindo informações como CPF completo, dá ali aquele intervalo do meio, primeiro e último nome, mas vai estar ali unidade e valor. Isso é possível conseguir, sim. E aí, Amir, um caso que aconteceu recentemente, um inscrito aqui do canal, ele me relatou que a informação que ele tinha no edital era diferente da informação que ele tinha no site do banco ou do leiloeiro. Como ele deve proceder nesse caso? Qual que é a informação que ele deve considerar caso haja esse tipo de divergência? Perfeito, muito bem colocado, Fabrício. Muitas vezes os sites colocam ali embaixo que eles se reservam ao direito de corrigir qualquer informação que não esteja em conformidade. Porém, o leilão é amanhã. Para onde eu vou olhar? Para o site ou para o edital? Sempre para o edital. Porque o edital é o que vai basear o teu leilão e é o que vai te proporcionar, inclusive, se você estiver tendo imóvel leiloado, uma defesa, se as informações não estiverem em conformidade. Então, sempre o nosso norte vai ser o edital do leilão. É ali que vai estar as disposições mais completas e condizentes à realidade. Porque, muitas vezes, um leigo vai editar o site, uma pessoa que está no TI vai editar o site, e aí coloca informação de um com foto de outro, valor de um com endereço de outro. Então, muitas vezes, ocorrem esses erros na hora de editar essas informações, de levá-las a público. Porém, o edital é um pouquinho mais sério. Então, havendo divergência dessas informações, pode haver a suspensão e posterior anulação desse leilão. Então, o nosso norte sempre vai ser o que está disponível, concreto,
transcrito no edital. Perfeito, Amir. Então, isso é o que eu sempre deixo claro nos comentários, nas dúvidas que o pessoal manda nos vídeos aqui do canal. Inclusive, se você tem alguma dúvida que não for respondida ao longo desse vídeo, deixa ela aqui no comentário que nós vamos ter um grande prazer em responder para você. Amir, e o que acontece caso a pessoa, o arrematante, tenha algum tipo de problema, seja ele de qual natureza for, e ele não consegue pagar pelo leilão à vista, se for o caso, ou não consegue aprovação do crédito pelo banco, no caso de leilão financiado, ou até mesmo o parcelamento não é aprovado de alguma forma. O que acontece nesses casos? Essa pergunta é bastante frequente, Fabrício. Muitas pessoas, às vezes, chegam, arremataram, tá? Foi o leilão dela, o lance dela foi o vitorioso. E aí chega na hora do pagamento, nós temos duas situações, uma boa e uma nem tão boa. Se o leilão é de instituição financeira, você fez um levantamento, tinha um crédito pré-aprovado, e na hora lá não se confirmou, essa informação não foi adiante, por às vezes uma mudança de entendimento, uma baixa no seu score, uma política bancária, você não tem nenhum prejuízo. É dado como desistência ou arrependimento, em alguns casos, e você está isento de qualquer responsabilidade, porque foi alheio à sua vontade. Você forneceu toda a documentação, você se disponibilizou, comprovou renda para retirar aquele crédito, e o banco disse, olha, a princípio está tudo certo. E na hora não se confirmar, você perde o direito de preferência e voltamos à estaca zero. Já, Fabrício, no que tange o leilão à vista e subiu demais o lance e você não vai conseguir cobrir e mesmo assim você arrematou, você viu depois, somou e não vai conseguir cobrir, você vai ter que fazer o pagamento em 5 dias, tá? Isso está no edital também. O que acontece em caso de arrependimento e desistência? Eu tinha aberto aqui um pouco antes de nós conversarmos para responder o cliente, de um leilão de uma instituição financeira. Na hipótese de desistência, que perca de prazo para pagamento é uma desistência, hipótese de desistência, você é multado de 5% a 10% do valor do seu lance, tá? Você pode ser cobrado judicialmente por eventuais taxas, comissão de leiloeiro, você perde a arrematação, né, perde o direito de preferência, e em últimos casos, se isso for reincidente, você pode ficar impedido de participar de novos leilões daquela instituição financeira. Você toma uma espécie de cartão amarelo, fica fora por um tempo, depois você volta. Mas, sim, é bem comum acontecer que as pessoas que entram nos leilões têm que estarem cientes. Se eu não conseguir honrar o que eu pactuei inicialmente, haverão consequências sem sombra de dúvidas. Então, se você está participando de um leilão, tome muito cuidado, garanta que você vai conseguir arcar com esse compromisso que você está fazendo. Porque, como o Amir falou, você vai ter uma série de penalidades. E a principal delas, na minha opinião, é que você vai ter que pagar essa multa de 5%, 10%, seja qual for o valor. Qualquer multa que você tem que pagar é um grande prejuízo para qualquer pessoa. Então, toma cuidado, se previna para que isso não aconteça. Bom, Amir, e no caso de o leilão ser anulado depois, acontecer alguma coisa que não é minha responsabilidade, mas que vai recair sobre mim, como você falou no começo, podem acontecer uma série de coisas que levam ao cancelamento, à anulação do leilão. Nesses casos, o que acontece com o dinheiro que eu paguei? Esse dinheiro retorna para mim? O que é feito? Perfeito, Fabrício. Nas hipóteses de cancelamento ou anulação posterior à arrematação desses leilões, o dinheiro volta para você integralmente e corrigido, inclusive com a comissão do leiloeiro, porque foi alheia à vontade das partes. O que acontece muitas vezes? Um imóvel foi levado à asta pública por um processo, e essa pessoa tem mais inúmeros processos respondendo também em cima daquele imóvel. E aí tem uma divergência, não fui eu que mandei, eu vou receber a menos, é o único bem. E aí discussões externas também envolvem o nosso leilão no judicial, de pronto, né? Então existe uma série de possibilidades que às vezes você não está nem sabendo de discussões paralelas que podem acarretar sim na anulação do seu leilão. Então, sendo ele anulado, você recebe o seu valor de volta, corrigido por aquele prazo, e também a comissão de corretagem do leiloeiro.
É devolvido para você, é restituído para você esses valores, sim. Bom, Amir, e qual que é o processo depois que eu fiz a arremetação, né? Deu tudo certo, tenho dinheiro para pagar, meu crédito foi aprovado, deu tudo certo. Quais são os principais passos que a gente tem depois disso? Muito bem, Fabrício. O primeiro ponto que nós temos que fazer é assinar, providenciar o auto de arrematação, que ali vai estar detalhado, transcrito, tudo o que aconteceu no leilão, certo? Com o auto de arrematação tratando do juízo extrajudicial, você vai providenciar uma série de documentos ali disponíveis no edital e providenciar, pedir a expedição da carta de arrematação ao leiloeiro, que é similar a uma escritura, ela vai assumir funções de escritura pública. Com essa carta, pagamento dos impostos, juntada de toda essa documentação que vai estar disposta no edital, você vai proceder ao registro de imóveis sem grandes problemas. Já na esfera judicial, Fabrício, é bastante semelhante, porém, assinado pelo juízo, o auto de arrematação, que também vai constar tudo o que aconteceu, todas as minúcias do leilão, você vai requerer que o juízo expeça a sua carta de arrematação, que vai ter a mesma função de escritura pública, onde você vai poder, com aquela documentação em mãos, transferir o imóvel, registrá-lo no seu nome também da mesma forma. Perfeito, Amir. Então agora vai uma pergunta que eu acho que é uma das mais comuns e que gera maior preocupação, pelo menos para 100% dos nossos clientes. O que acontece quando o imóvel está ocupado? Que é a grande maioria dos imóveis, principalmente no leilão extrajudicial. Já no tocante aos imóveis ocupados, Fabrício, nós temos diferenças no procedimento para desocupação no judicial e no extrajudicial. Partindo do judicial, o próprio juízo que encaminha o imóvel a leilão, a pedido simples, por petição, pode expedir um mandado de emissão na posse, onde você, em posse daquele documento firmado pelo juiz, vai tomar as providências necessárias, inclusive com requisitação de força policial, se for o caso. Se houver um princípio de tumulto ali, um litígio aparente, se pode requisitar, é um caminho mais curto, porque é uma ordem judicial dentro do leilão. E na hipótese de ocupação, ordeno o despejo, concedo a emissão, autorizo a emissão na posse, inclusive requisitando as forças de segurança pública para que se cumpra essa ordem judicial. Isso não impede litígios, isso não impede que as pessoas que se sentirem prejudicadas ajuizem ações autônomas defendendo a sua posse, não mais propriedade, defendendo que estejam ali, às vezes postergando. São ações protelatórias para que a pessoa se organize e saia. É muito difícil hoje a pessoa dizer: perdi, estou juntando os meus bens, estou indo embora numa boa. Sempre tem um litígio, seja na esfera judicial, seja na extra. Já, Fabrício, tocando no extrajudicial, o leiloeiro não tem esse condão de despejar alguém por força de uma ordem, de um pedido, não tem condições de autorizar a emissão na posse de um imóvel. Ele vai te dar o auto de arrematação, a carta de arrematação, e a parte dele está cumprida, onde nesses casos do leilão extrajudicial, você precisa ajuizar uma ação autônoma de despejo, de emissão na posse, para que você, por meios próprios, contratando um advogado, proceda com a tomada de posse daquele imóvel. O que muitas vezes acaba frustrando as pessoas por descobrirem que essa ação autônoma, como é que ela funciona? Em parâmetro geral, petição inicial, contestação, audiência, recursos protelatórios, ou seja, isso pode estender o seu objetivo, o seu caminho, que é tomar a posse do imóvel. Então, no judicial é um pouco menos complexo, não é mais fácil, mas é menos complexo do que você ter que ajuizar, instruir toda uma ação e esperar o resultado por um processo autônomo. Isso que o Amir está falando é muito importante porque mostra, principalmente no caso do judicial, quanto antes você agir, melhor.
Por exemplo, tem um caso que eu já mencionei em vídeos anteriores do canal, de um cliente meu, que aconteceu com ele, né, antes mesmo de ele se tornar cliente da nossa consultoria, há muitos anos atrás, cerca de 13 anos. Ele comprou um imóvel no leilão, arrematou tudo certinho, só que ele demorou para entrar com a ação. Ele demorou mais de um ano. Lógico que qualquer juiz que pega um processo em que a pessoa esperou mais de um ano para entrar, ele não tem prioridade, ele não tem pressa. Então, por isso, não só por isso, né, mas por outros erros que aconteceram no processo, ele está até hoje lutando para conseguir a posse desse imóvel. Ele tem a propriedade, ele pagou o IPTU por anos, né, e até hoje ele não conseguiu pegar a posse. Mas por quê? Ocorreram vários erros lá no começo. E o primeiro deles aconteceu porque ele demorou para ir lá. Que nem o Amir comentou. O próprio juiz que mandou o imóvel para leilão vai expedir o documento que você vai precisar para ter posse do seu imóvel. Então, assim que você regularizar toda a parte do leilão, você vai lá, você faz todo o processo necessário para que você tenha a posse. Porque depois, essas pessoas que estão lá foram retiradas, se elas não quiserem sair, elas vão sair por força da polícia, né? Vai chamar a polícia, vai tirar realmente um caminhão, levar as coisas deles embora. Depois é muito mais fácil para você, porque você tem um imóvel. O imóvel, você já está ali, já tem a posse desse imóvel. É diferente desse caso, desse meu cliente, que ele não tem a posse do imóvel. Ele demorou muito para agir nesse processo. Além de tudo, quando ele agiu da maneira errada. Ele não contratou profissionais que eram qualificados. Contratou o advogado de uma imobiliária que ele conhecia, o cara não era especialista em leilão, ele não tinha experiência em trabalhar com leilão e cometeu vários erros. Depois contratou um outro profissional, né, que também não atendeu. Agora que ele conseguiu contratar, depois de anos esse processo correndo, que ele contratou um advogado melhor e que está tentando de alguma forma. Só que é um processo que já foi para Brasília, né? Saiu de São Paulo e já foi para Brasília. Então ele já está numa esfera de recurso que é muito mais difícil, né? Então ele não conseguiu ter a posse desse imóvel. Ele tem a propriedade, mas não tem a posse há 13 anos. Então, por isso que é importante que você haja, né? Primeiro, tenha profissionais capacitados para te ajudar em todo o processo, desde lá do começo, e depois que você haja rapidamente, para você, primeiro, encurtar esse prazo, né, que o Amir acabou de comentar. Quanto mais você demora, mais o seu prazo para ter esse imóvel, para comercializar ou para morar nesse imóvel, vai levar. Então, é importante que você tome as ações necessárias com velocidade e suportado por profissionais capacitados para fazer isso. E então, Amir, complementando isso que eu estava comentando, queria entender um pouquinho dos prazos, né? Qual a experiência de vocês em termos de prazos para esses processos? Quanto tempo o pessoal demora para conseguir ter a posse dos imóveis? Corroborando, Fabrício, ao que você muito bem colocou sobre a demora no agir, certo? Muitas vezes nós recomendamos que isso seja ajuizado e procedido essas tratativas de despejo e de missão na posse instantaneamente, imediatamente após a regularização desse registro. Porque alguns processos para deferimento de liminar pegam ano e dia, literalmente mais de ano e dia ou menos de ano e dia. Como é que você tratou esse prazo e agiu? Se foi mais de ano e dia, literalmente, como você trouxe, não tem tanta pressa, não vai ser deferido liminar. Em pouquíssimos casos. Porém, se você demonstrar a sua urgência, o seu perigo de dano irreparável, o seu perigo, os prejuízos que você vai estar tendo em não ter a efetiva posse daquele imóvel em menos de ano e dia, a chance de você conseguir uma liminar é bastante grande. Então, quanto ao prazo do processo, que foi a sua pergunta inicial, vai depender muito do juízo que você pegar, como ele trata essas questões, recursos, mas também uma orientação que nós temos é tentar negociar com a parte que está lá. Porque muitas vezes, já pensou se a pessoa que está lá vira seu inquilino, começa amanhã a lhe pagar um aluguel, você já começa a oferir renda daquele imóvel, a não ser que a sua intenção seja uma venda, uma especulação de venda. Ou você pode vender, inclusive, para quem já está lá.
botar um valor em cima e vender para cima de quem está lá. Mas quanto ao prazo para isso, depende da tramitação processual que se vai dar. Infelizmente, cada cidade, cada estado tem o manejo dos seus recursos, a tramitação dos seus processos com os mais diferentes tempos. Bom, Amir, então as minhas perguntas aqui se esgotaram. Eu queria que você fizesse suas considerações finais aí, trouxesse um geral aí para ajudar as pessoas que estão, principalmente que estão com a gente até o final desse vídeo. Com certeza, Fabrício, com o maior prazer. Então, o que nós abordamos que é de extrema importância sempre? Leilão exige cautela e exige que a pessoa não tenha pressa. Então, o que você precisa? Você, inicialmente, fazer uma leitura minuciosa do edital, atentar aos documentos que estão acompanhando aquele edital, a matrícula atualizada do imóvel é muito importante, saber da situação do imóvel, se ele está ocupado, quais são os débitos que estão descritos no edital, se eles estão atualizados. E sempre muito importante, Fabrício, frisar na questão do profissional habilitado para isso. A escolha correta de um profissional, além de te encurtar o caminho para você haver o bem, ter a posse do bem, vai te economizar uma série de dores de cabeça futuras. Como nós enfrentamos todos os dias, as pessoas nos procuram quando já ocorreu o problema. Quando muitas vezes uma orientação prévia, talvez você não vá por aqui. Esse tipo de orientação, acho que esse aqui você poderia deixar passar. Evitaria uma série de dores de cabeça. Então, leitura atenta do edital, leitura dos documentos e prudência, aliadas à escolha de um profissional que vá saber te assessorar em todos esses requisitos, é fundamental para que você tenha sucesso na sua escolha do leilão. Bom, amigo, mais uma vez, agradeço imensamente o seu tempo aqui, ter disponibilizado esses minutos para a gente poder trazer essas informações para o nosso público, porque realmente elas são muito úteis e evitam muitos problemas. E se você ainda tem alguma dúvida que não foi esclarecida ao longo desse vídeo, deixa ela aqui nos comentários, nós vamos ter grande prazer em responder para você. E também, né, vou deixar nos comentários desse vídeo e na descrição desse vídeo os contatos do escritório do Amir, para que vocês, caso tenham necessidades relacionadas a imóveis de leilão ou qualquer outro assunto dentro da competência do trabalho deles, vocês possam contatá-los diretamente. Lembrando que você falar que chegou através desse vídeo, chegou através do meu canal, vocês vão ter uma condição especial de atendimento lá pelo escritório do Amir. Agradecemos mais uma vez o convite, Fabrício, de participar, de expor um pouco do nosso conhecimento, contribuindo com o teu canal. É uma satisfação muito grande poder conversar contigo nesses momentos sobre um assunto ao qual nós temos muito prazer e afinidade. E para você que quer comprar um imóvel, mas não sabe por onde começar, nós aqui na Bragato temos uma equipe especializada para ajudar vocês nesse processo. Desde o planejamento, passando pela análise aprofundada do imóvel, até orientações extremamente importantes para que você consiga o financiamento habitacional lá na frente. Lembrando, é claro, que o nosso trabalho é totalmente independente, uma vez que nós não fazemos parte desse ecossistema tradicional que envolve o mercado imobiliário. Para saber mais como funciona o nosso trabalho, fale com a gente através dos contatos que estão na descrição desse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça isso agora, deixe sua curtida e compartilhe esse conteúdo para ajudar as pessoas que você conhece e para ajudar o nosso canal a continuar crescendo e atingindo o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.